Hoje o tema da palestra é reconhecimento. Eles dizem que isso é uma derivação da vaidade nossa. A gente quer ser reconhecido e quando não é, a gente sofre. Então a gente quer que as pessoas deem um bom dia para nós. A gente quer que as pessoas nos elogiem quando a gente nos favorece de alguma forma. Então é uma possibilidade de sofrimento, né? Então eu tentei desenhar uma flor aí onde teriam pétalas que montam essa flor do reconhecimento, né? Então uma pétala a vencer. Então desde criança diz, você tem que vencer. Tem campeonatos, o futebol, a política, ser o melhor no colégio, tudo é incentivado a tu ser o melhor. Só que nem eles dizem, para um passar no vestibular, uma vaga única, às vezes 100 não conseguem a vaga. Né? Então só um é feliz, os outros 100 é infeliz. Então não é ensinado assim, seja feliz com o que Deus te provém, só seja feliz se tu vencer. Então, será que não é por isso que tem um monte de depressivos aí? Porque todo mundo diz que tu tem que vencer. E o que é vencer? É querer ser melhor que o outro. Eu sei, eu participei, eu treinava e fui lá, participei uma vez, apanhei lá. Mas eu queria ganhar, eu queria ter medalha de ouro, eu queria ser melhor que aqueles, mesmo que eu diga que não. Mas então por que tu quer ganhar? Por que não pode ser o outro? Porque tu quer que os outros vejam como tu melhor que os outros, né? Então venceu, mas se perdeu, né? O aprender perder bem. Mas o que acontece hoje se tu perder, a proposta de sofrimento é... Oi? A minha filha tá dormindo. Tá dormindo? Não posso falar muito alto, você vai acordar a filha dela. Senta aqui. Senta e escuta. O outro termo, vaidade, né? Então não só mulheres, mas homens também. Então, o que acontece se uma pessoa se maquia tudo e chega lá fora e alguém chama de feia? Acaba o mundo. Mas o que ela botou na cabeça dela, um certo, e que exige que reconheçam. Mas se acontecer o contrário, acabou o mundo. Aconteceu um caso que a mulher estava com gordinha e estava com uma pata, que é aquela escopão. Chegou a pessoa, botou a mão na barriga e disse: que legal o bebê, né? Isso com uma mulher é o fim do mundo. Dizer que ela estava grávida, ela nem estava. Mas o que? A pessoa mesmo, o sistema está dizendo, se for assim, tudo bem, se não, sofra, porque tu vai se irritar, vai ficar bravo, vai querer brigar. Se tu só deixar ela se entrar aqui e sair aqui, sem alterar teu estado emocional, tranquilo, né? O problema é quando o externo abala teu interno, que eles chamam de, na física esqueci o termo, mas é a capacidade de suportar choques. Tem materiais que suportam choque e ele dissipa aquilo e não altera o conteúdo interior dele. Agora tem materiais que não tem isso, que o externo altera o interior. Então, na nossa visão é isso. Quão frágil é tu para o que te dizem, olhares que te façam, te deixem irritado, te façam sofrer, te alterem teu estado emocional. Então tu é um sensível.
eles chamam imaturo emocionalmente, né? Os caras conseguem te derrubar com palavras, com olhares. Então, se te derem um tapa na nuca ou um tapa no rosto, que nem o Cristo, então tu mata o cara que só uma palavra já queria matar, imagina se ele te deu um tapa, né? Mas, resumindo, eles dizem que não conseguem lidar com os outros do exterior, só com nós mesmos, né? Então, o quanto eu sou suscetível ao que acontece, né? E esses dias eu falei com o mentor, eu acredito mais em evolução espiritual. Ele disse, mas o que te faz sofrer ainda? Um monte de coisa. Então é isso aí que tu tem que evoluir nessas questões. Não que Deus ache bonitinho, é para que tu não sofra mais, só isso. Tem um universo inteiro aí para o espírito acessar e conhecer, mas se ele é sensível, tem que deixar só na gaiolinha lá, do planetinha Terra, porque se soltar por aí, vai sair sofrendo, né? Sofrendo. Aqui, a culpa, se alguém me ajudar, faz tempo que eu não lembro, mas tipo assim, se eu me culpo por algo que acho que eu fiz, é aquela história, eu não dou a Deus o que é de Deus, então acho que fui eu que fiz. Daí eu posso me culpar por aquilo e tentar reparar, então tentar ficar agradando, presenteando, que nem um pai compra o ausente dos filhos, daí presenteia um monte para tentar comprar, compensar essa culpa da ausência que ele tem. No final ele quer ser reconhecido ainda. Como é? Ele não aceita aquela coisa que ele acha errada, que ele se culpou, que ele fez errado e tenta comparar. Então eu associei ainda com o reconhecimento essa culpa, né? Daí agora entra o bonzinho, né? Então, que eles dizem, a sociedade valoriza muito o bonzinho, porque é fácil dela lidar com o bonzinho, né? É fácil manipular e controlar. Então, muitos se fazem de bonzinho na frente, né? E depois, quando vira as costas, crucifica. Então, ele só quer ser reconhecido como uma pessoa legal, uma pessoa. Mas ele oculta aqui dentro, ele não é tão bonzinho assim. Mas o objetivo do bonzinho é ser reconhecido como bom, não como ruim, né? A razão, né? Então, a gente disse, duas pessoas estão discutindo, uma quer provar para a outra que ela tem um entendimento melhor que o outro, que ela é mais inteligente, que a ideia dela sobre a coisa é mais inteligente. Então, pensam diferente no mesmo quesito, mas ele quer usar tudo que a inteligência dele tem, que puxa, que associa, para tentar convencer o outro que ele está mais certo que o outro. Daí assim ele é melhor, ele é reconhecido como mais inteligente que o outro. Então eles dizem, se tu tivesse amor pelo outro, tu doava a razão para o outro e não queria vencê-lo no entendimento, no conhecimento. Então é uma forma de ser reconhecido como que tem mais conhecimento, mais sabedoria, usando a razão. Vitimização. Eles cansaram de dizer que é um jeito de chamar a atenção do outro, mas no final ela quer ser reconhecida. Como se você me ajude, eu sou. É que nem aqueles filmes que as donzelas pedem socorro para o Superman lá, né? Os heróis para salvar delas do mundo, que o mundo está querendo destruir. No final elas querem a atenção do outro para si e achou aquele pretexto de dizer, eu estou doente, me ajuda, eu não consigo, eu sou uma. Então a vitimização usada
pessoa incompetente, fez errado, largou tudo aí e se sumiu, foi passear. Daí precisa um Salvador ir lá salvar aqueles que Deus deixou a Deus dará, né? Também é um jeito de ser reconhecido, né? Graças a Deus, Deus me fez para poder salvar vocês, porque vocês são os incompetentes que por si só não conseguem. Um jeito de ser reconhecido. O julgador. Então, eles dizem que normalmente a gente julga o que a gente vê no outro, o espelhamento nosso no outro, mas a gente vai apontar e jogar pedra lá para que todas as agressões sejam voltadas para aqueles e não olhem para mim, né? Se o cara está apontando o outro, quer dizer que ele não é daquele jeito. Então, uma forma de dizer: eu sou melhor que aquele, né? O julgador. E o que eles dizem. Agora deu um branco. Travou? O Daniel tá do teu lado aí. Ah, sim, sim. É a parábola da mulher adúltera, né? Eles voltam a dizer que todos queriam apedrejar ela, daí Cristo desenhou na areia o que eles fizeram. Daí eles perceberam que o Cristo sabia de coisas que só eles sabiam das aprontações dele com coisas similares. E daí, para não sobrar para eles, para que o Cristo não revelasse situações similares, eles largaram as pedras e foram embora. Então, quem és tu para julgar? E eles falam que a empatia é isso, de analisar toda a existência daquele lar e se botar. Se eu nascesse naquela família, tivesse passado por toda a existência que ele passou, tu estaria fazendo a mesma coisa. Que é o exemplo dos gêmeos que às vezes eu falo. Gêmeos, um foi morar numa ilha canibal e a outra numa ilha vegetariana. A verdade deles é comer carne até do próprio colega, né? E desse é só comer frutas, mas alguém está certo, alguém está errado. Não, é só a verdade deles. Mas se tivesse trocado esses gêmeos, ou pegado qualquer um outro e botado nascer lá e passasse por todo aquele processo, estaria fazendo aquilo e não estaria achando errado. Que os certos e errados foi dito pela sociedade que era errado. Ah, vamos pegar qualquer coisa errada aí. Ah, é errado pular a cerca e roubar as frutas do vizinho. É errado. Então eu me criei com essa verdade, e se eu fizer, vai ter punições, coisa do gênero. Mas faz de conta que eu nascesse numa aldeia que fazer isso seria uma coisa divina. Olha, traria sorte, todo mundo da aldeia fosse criado com aquela verdade. Daí não seria mais um pecado, um erro. Então, há um regime que foi instituído, e se tu burla aquela regra, é errado. É só para nós avaliar. Mas voltando ao reconhecimento, que eu fugi um pouco. Eles falam também que é falta de amor próprio. Porque se o cara só se bastasse, só eu me basto. Não, mas eu preciso que os outros me digam que eu sou bom, que eu sou inteligente. Daí eu dependo dos outros, né? E provavelmente eu sofrer, porque não é. Poucos
precisa dos outros te elogiar para tu tá bem, né? Então as âncoras que nós aprendemos aqui é o prazer, querer ganhar, ser reconhecido, alcançar o prazer, posse, paixões e desejos. Então todo esse leque de coisas que é o individualismo egoísta soberbo, a fonte de tudo, o reconhecimento é isso. Eles dizem que nosso espírito, ele se achava melhor que os outros, eles falam de Brahma, né? Ele quis ter um universo só dele e ficar independente de todos os seus irmãos da criação, né? Só que ele não conseguiu gerenciar todo esse orbe aí, essas almas que ele criou. E depois ele entra em culpa. Então, oscila entre a vaidade e a culpa. A vaidade em achar que acertou e a culpa em achar que errou. Talvez para entrar no equilíbrio, tu tinha que dar tudo a Deus. Se eu acho que eu fiz alguma coisa legal, não fui eu, foi Deus. Então, mérito para Deus. Daí eu posso usar também esse mesmo entendimento para as coisas que acham que eu fiz errado. Não fui eu, foi Deus. Se alguém quiser reclamar, que vai reclamar com Deus. Daí assim fico leve, né? A responsabilidade sai das minhas costas, vai para Deus. Senão eu vou viver entre o reconhecimento e a culpa. Quando deu certo, beleza, parabéns. Quando deu errado, crucifica ele. Tem um texto bem grande que fala de conhecimento, mas acho que não fica para outro momento. Vamos ficar só nessa figura. Foi tua ideia de fazer a margarida? Não sei, foi de Deus. Mas Linda artista. vocês conseguem contribuir com algo que buscaram o reconhecimento e sofreram com essa tentativa? Todo dia, eu acho. Quando tu faz alguma coisa que ninguém te elogia, que ninguém te bajula, que ninguém dá valor, tu acaba se sentindo inferiorizado por isso, né? Aí tu se vitimiza, né? E aí tu entra bem certinho nessa roda ali da razão, do bonzinho, da culpa, da vaidade. Né? Daí tu julga o outro porque não te reconheceu, daí tu quer ser o salvador porque a tua ideia foi a melhor. E eu tenho nas postagens, então eu consigo ver os likes. Né? Daí a entidade disse: por que tu olha aquilo lá? Eu olho só por olhar. Tu não está buscando reconhecimento. Eu não vou dizer que sim, nem que não, mas deve ter um motivo lá. Mas se eu ficar feliz só quando tiver bastante joinha e ficar triste ou sofrer, né? Quando não tiver, é uma possibilidade de sofrimento, né? E daí o mentor diz: quanto tempo tu pega olhando? Então tem tudo uma coisa assim que. E se alguém te criticar lá, dizer: ó, isso é a pior coisa do mundo, né? Então, talvez a ideia é essa. De dar a Deus a autoridade, a autonomia, quando é de autoria de tudo, né? De tudo que a gente acerta, de tudo que a gente erra, tudo. Que daí tu não vai mais oscilar entre reconhecimento e culpa. Porque eles dizem que seria uma alegria só. O que é alegria? Alegria não é felicidade. Alegria é um contentamento prazeroso. Então,
felicidade, eles dizem que é um estado entre a alegria e a culpa. Tanto faz. Tanto faz se gostaram, não gostaram. Tanto faz se todo mundo reclamar, não concordar. Ou tanto faz se todo mundo achar a melhor coisa do mundo. Porque senão, é aquela coisa que foi falada ali. Resiliência é o termo da física. Materiais compostos, não sei o que, leva o impacto fora, que lá se dissipa lá dentro e não fica, ele não se altera. Agora tem outros, tipo vidro, se esfacela tudo. Então é um sensível, a pessoa é um sensível, tem que cuidar o que fala para ela, que ela fica brava. Então, cada vez a pessoa meio que se segrega, porque as pessoas não falam mais com ela, porque ela se chateia fácil e tal. Eu lembro muito, eu não participei do exército, né? Mas os treinamentos que eu vejo que eles fazem, se molhar, caminhar no barro, eu vejo assim, é como se Deus estivesse treinando nós para ser resistente à vida lá fora, né? Senão, se criar na bolha do milímetro, daí não dá para ir lá fora, porque tudo, o pão é duro, o arroz está cru, o refrigerante está sem gás, sabe? Fica muito sensível, é só aquele que vai sofrer. Deus e os outros não vão vir pedir para ele o que tu quer beber, o que tu quer comer, tu quer bem passado, tu quer... Não é assim, a vida não... Deus deve ter tanta coisa para fazer que ele não tem tempo de ficar nos questionando o que a gente quer, né? Ele vai criar essa interdependência entre tudo que acontece e que nem o mentor disse, Deus não para, quem quer acompanhar ele que se agarra na saia dele e vá. Se ficar esperneando e chorando ali, ele não tem tempo de ficar com infantilidade e rebeldia, né? Outros tu caminha junto com ele e vai se adequando ao que ele manifesta, ou tu vai ser sempre um sofredor, dizendo eu queria que fosse diferente, É tanto diferente que tu nem sabe mais o que tu quer. Tu só sabe dizer que tu queria que fosse diferente. Né? Bom, eu acho que seria isso. Acabou? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é isso aí. E daí, mais uma colocação. Porque quando as pessoas me contrariavam, eu me irritava muito. Eu nunca entendi o porquê. Meu mentor disse, porque tu busca conhecimento, então tua mente está setada, a que se te elogiarem está tudo bem. Daí quando não elogiam, né, te criticam, tu sente muito mais porque aquele que não busca o reconhecimento. Porque talvez pro outro, tanto faz se me elogiarem ou não. Daí quando não elogiarem ou elogiarem para ele, não muda muito, né? Agora se tu está sentado, eu fiz alguma coisa e eu aguardo que me elogie, quando vir a crítica vai cair bastante. Então, o trabalho seria preparar a mente para a crítica, que quando viesse o elogio, eles dizem, ganhar é fácil, o problema é perder, né? É perder bem, é ser feliz ou não se abalar tanto com a perda. Então, lá na criança, desde ensinarem a vencer sempre, talvez ensinarem ela a não sofrer quando perde. Dizer não, né? Dizer não, né? O não já é um negócio que desde pequeno, se tu ensinar, a pessoa já vai crescer recebendo um não, né? Talvez ela não sofra a vida inteira dela, porque
não leva essa flor para casa, tu é melhor que eles, tu não sei o quê. Daí a pessoa se criou onde ela coexiste muito bem enquanto não é tudo bem, mas na primeira briga onde alguém disse alguma coisa que ela não gostou, ela se levanta e vai embora. Sim. E daí ela, a pessoa que sofre. Depois a pessoa se arrepende, né? Mas ela não teve tolerância para suportar aquele momento. E foi criada desde pequeno a não levar seu filho para casa. E se não está bom, vai embora. A cultura fala muito do tu tem que estar muito gosta, o serviço tem que ser muito gosta, o colégio tem que ser muito gosta, a comida tem que ser muito gosta, mas é tanto condicionamento que não vai acontecer. Daí daqui a pouco não tem empresa mais que contemple o que. Não tem mais amigos que contemplem isso, nem comidas que contemplem isso. Daqui a pouco tem que se matar em próprio planeta porque nada presta, mas a gente mesmo que disse, botou aqui dentro, né? Seja feliz só se for isso. Se acontecer isso, sofra. Já outros, pelas mesmas circunstâncias, não sofrem, né? Então, isolando o problema, é o problema em si que está fazendo sofrer ou é o cara que não sabe lidar com aquilo? Então, nas escolas é só ensinado história, matemática, e eles não ensinam a viver, né? Mas é para ser assim, né? Deus quer assim, né? Bom, se alguém tem mais alguma coisa. Se manifeste ou cale-se para sempre. Então eles também falam de chegar num lugar sempre lá atrás, para que o anfitrião te convide a sentar na frente, né? Não venha e sente na frente para o anfitrião dizer teu lugar é lá atrás, né? E aquela outra frase do Cristo, seja humilde e ame, o reconhecimento não é humildade. Humildade é se sentir igual a todo mundo, né? Nada melhor nem pior, né? Mendonça também diz que humildade é aceitar de bom grado o que Deus nos oferece, o que Deus quer para nós. Mas o reconhecimento é anti-humildade. De alguma forma, tu quer ser melhor que o outro. Daí quando sai dessa igualdade, os santos, os demônios, os ladrões, os policiais, os bonzinhos, desequilibrou tudo. Daí Deus, a metade de Deus é ruim e a metade é bom. Daí depolarizou. Então, outra coisa que eles falam também é que as portas do céu é pequena, né? Que os grandes não conseguem entrar. Então só o humilde que entra no reino dos céus, mas não é um lugar, é interno, né? Então se eu me sentir igual ao Papa e ao ladrão, talvez eu não busque reconhecimento, talvez eu não entre em culpa, eu sou um igual. Se alguém acha que o papado é melhor que o ladrão, Deus teria capacidade de julgar, mas não eu, né? Se tiver dois no precipício, que eu fique em dúvida em resgatar o Papa ou o ladrão. Não que eu tenha preferência por esse e por aquele. Então tá, humildade talvez é o antídoto aí, né? Acho que agora sim, senão vai ser enrolando.
Crossmob.